nosso bate-papo, nossa conversa de hoje, ainda como o Orlando falou, nessa perspectiva de aproveitar o máximo que a literatura espírita pode nos oferecer, tem como tema livros que confortam. E alguém pode perguntar, mas não são todos os livros espírita livros que confortam? Nós estivemos falando aqui, sobre os romances. Na última sexta-feira, nossa irmã Ana Flávia falou sobre as obras, E a gente pode dizer, sim, todas as obras espíritas, de alguma forma, vai trazer o conforto. Mas é importante a gente delimitar o que nós buscamos para poder colocar a obra que vai trazer aquilo que nós necessitamos. Ao invés de trazer livros selecionados previamente, que eu poderia dar de exemplo, eu fui ali, na nossa pequena livraria e escolhi alguns. Todos eu já li. Mas a gente jamais poderia deixar de falar ou iniciar a nossa fala sobre os livros que confortam. Esse é o primeiro, talvez o mais importante. E é lógico que temos uma vasta coleção de livros que tem a perspectiva de confortar esclarecendo. Mas o Evangelho segundo o Espiritismo, ele é a alma da doutrina espírita. O Evangelho segundo o Espiritismo, ele foi nos ofertado pelos espíritos da equipe de verdade, e Allan Kardec, em sua sabedoria, maravilhosamente foi tirando para nós o véu da letra. Se de alguma forma eu abrir aqui, aleatório, esse livro, e fizer uma leitura, essa leitura de alguma forma vai chegar até alguém que está necessitado. Então, só pelo título, Bem-aventurados que têm puro coração, eu faria toda uma palestra para explicar o que é ser puro de coração. E também para que a gente entenda que nós ainda vivemos um estado emocional, psicológico, espiritual que nos distancia muito das verdades que estão no Evangelho. Podemos, às vezes, abraçar a literalidade das palavras, ou seja, entender literalmente o que aquilo quer dizer, porque é muito mais fácil do que nos aprofundar na mensagem que tem por trás dessa palavra. Então, o Evangelho segundo o Espiritismo, para aqueles que chegam numa casa espírita buscando conforto, deveria ser um livro de cabeceira. É onde eu vou, em momentos de angústia, buscar respostas, buscar conforto, buscar consolação. É onde, se eu quiser vir aqui, nossa irmã Ana Flávia falou isso semana passada, no final dele, eu vou encontrar uma coletânea de preces espíritas. E, para exemplificar, porque eu acho que mais do que falar, quando nós damos o nosso testemunho pessoal de coisas que nós vivemos em relação à própria doutrina, em relação à própria movimentação espiritual da casa, em relação ao que os espíritos já nos proporcionaram, é muito mais rico. Então, antes mesmo de conhecer a doutrina dos espíritos, mas sempre muito curiosa, embora temerosa, por quê? Porque a gente teme aquilo que a gente não conhece. E às vezes as pessoas refutam o conhecimento, refutam o estudo dentro da doutrina, porque não entendem a importância do conhecimento para fortalecer a nossa fé e afastar os nossos temores, os nossos medos.
Então, eu estava, trabalhava numa empresa e era um ambiente que, ainda como médium, que apesar de já ter sido sinalizado para mim, eu ainda era meio cética em relação a isso, porque minha mediunidade nunca foi aquela mediunidade ostensiva que causa desconforto, porque a mediunidade, quando desperta, mediante ao nosso desconhecimento do que é, vai causar um desconforto, vai causar um desequilíbrio, pode ser uma mediunidade que adoece, ou pode ser uma mediunidade adoecida. Então, tem várias formas da gente observar e entender a mediunidade. Então, era um ambiente que eu, como médium sensitiva, me incomodava muito. Me incomodava um agrupamento de pessoas que tinha posturas que eu não concordava e que, lógico, estava longe de ser de cristãos, embora muitos de nós nos dissemos cristãos. E havia uma colega de trabalho que ela estava com o livro. Eu falei assim: você me empresta? Eu trabalhava num ambiente em que eu só ficava fornecendo material, então tinha muito tempo ocioso. E esse tempo ocioso me incomodava, então eu podia ter liberdade de levar alguns livros. Assim, você me empresta? E ali naquele momento, e às vezes a gente fica muito receoso, porque a gente precisa de um trabalho para subsistência. E dependendo até da forma como a gente é criado, parece que a gente não pode buscar o que é melhor, ou buscar um ambiente de trabalho mais agradável, menos insalubre, não só do ponto de vista das leis trabalhistas, mas até mesmo do ponto de vista da energia. Então, em um dia que eu estava muito angustiada, eu fui aqui nas preces, e tem uma prece que ela fala o seguinte, o nome dela é assim: nas aflições da vida. E essa prece, a gente vai ler a prece. Então você vai fazer oração, você faz aquela leitura, e se você tem fé, uma prece lida no momento em que às vezes a gente não está com equilíbrio para fazer essa prece da própria voz ou de falar do coração, vai nos ajudar a nos conectar com a espiritualidade, vai conectar com Jesus, que seja com santos, que seja com Deus, não importa a nossa crença, pode nos ajudar, porque é a forma da gente desviar o nosso pensamento daquilo que nos perturba. E eu posso dizer que o que eu pedi na prece foi atendido de forma imediata, naquele dia. Então eu encontrei respostas. Então é por isso que eu acho que é importante a gente trazer experiências que a gente vive quando a gente está falando de alguma coisa. Então o Evangelho segundo o Espiritismo, se eu não quiser nenhuma outra obra, que essa seja uma obra obrigatória. Mas às vezes as pessoas vão dizer: é uma linguagem filosófica, porque todas as obras da codificação, ela tem um fundo filosófico muito grande, e talvez eu não vou conseguir entender, não vou conseguir tocar. Então às vezes a gente vai em outros autores. Caibar Schutel também é um grande nome do Espiritismo. E aqui, preces espíritas. Olha só que interessante, eu abri aqui ao acaso, vou ler a menorzinha delas. Em perigo iminente. Deus Todo-Poderoso, e vós, meu anjo da guarda, socorrei-me. Se eu sucumbir, que a vontade de Deus se faça. Se me salvar, dai que o resto da minha vida eu repare o mal que tenho feito e pelo qual sou responsável. Olha que profundidade. É um parágrafo. É um parágrafo, mas que diz muito. Nessa prece, eu tenho o apelo fervoroso a Deus que me salve do perigo. Mas nessa prece também, eu tenho a resignação necessária para qualquer problema que a gente enfrenta na vida. Então, olha só, é um livro pequenininho. É um livro que a gente pode tá muito próximo do nosso dia a dia, carregar de um lado para o outro. Então, é uma forma em que eu vou me conectar com Deus.
Nossa, eu queria tanto poder ir lá no Centro Espírita Unidos para o Bem, mas eu não estou podendo. Eu mudei de cidade. E como é que eu faço essa conexão? No momento em que eu faço uma leitura, eu chego a essa conexão. Então, nós temos aqui esse livro, Getsemane, Sergito de Souza Cavalcante. É o mesmo autor, ele é um espírita, ele é mineiro, pessoa fantástica, eu já vi palestras dele. E é um livro maravilhoso, que da mesma forma como Emmanuel, para quem conhece, né, nas obras da coleção Pão Nosso, para quem acompanha a prece virtual, da mesma perspectiva do livro Palavras de Vida Eterna, ele vai pegar um trecho do Evangelho e vai discorrer sobre esse trecho. Ele é o mesmo autor, se eu não me engano, de um livro que é muito querido por muitos da casa, que se tornou livro de cabeceira. Então, é muito bom a gente poder ter pessoas dentro da doutrina que vai pegar o Evangelho e vai falar para nós aquilo que nós às vezes ainda não temos a compreensão de entender. Então, essa obra que está ali, né, foi doado para nós, a gente tem vários livros usados ali, que está ali para vender, é um livro maravilhoso. Então, se eu abrir esse livro aqui aleatoriamente, eu também vou encontrar conhecimento, eu vou encontrar conforto, eu vou encontrar uma orientação, eu vou encontrar aquele bom e velho puxão de orelha, que às vezes a gente precisa, né? A gente fala puxão de orelha porque às vezes quando a gente vem conversar com os nossos guias espirituais, a gente recebe algumas palavras que têm o objetivo de nos despertar. Então a gente fala puxão de orelha porque incomoda. E é interessante que agora eu vou usar um termo que é muito da minha profissão. Eu trabalho com crianças, sou professora, e a gente falando do desenvolvimento da criança, a gente tem um teórico que fala que a criança, ela cria esquemas. O que significa esquemas? Ela vai perceber-se de uma situação onde ela pode alcançar aquilo que ela deseja. O primeiro deles seria o choro, né? Que ela ainda é bebezinha. E na medida que ela percebe que uma atitude dela pode fazer com que ela obtenha aquilo que ela deseja, esse esquema é criado. E ela permanece nesse comportamento até que acontece alguma coisa que a gente fala que desequilibra e ela vai mudar. E é assim que ela vai desenvolvendo, que ela vai crescendo e vai amadurecendo. Então eu falo que essa fala que muitas vezes nos tira da zona de conforto, que nos desequilibra, que nos mostra que às vezes eu estou me lamentando demais, que não é para tanto, né? Que às vezes eu sou causa e efeito da minha dor e do meu problema, eu não consigo me ver como responsável, estou sempre buscando um outro responsável. E nós sabemos, se a gente estuda a doutrina, se a gente ouviu uma ou outra palestra, a gente sabe da lei de causa e efeito e sabe que tudo que eu vivo é consequência dessa lei de causa e efeito. Então, isso vai trazer para nós, ou para a nossa vida, esse desequilíbrio. E o que nos desequilibra traz esse desconforto. Que a nossa primeira, às vezes, reação é rejeitar. Não, mas não é assim. Por quê? Porque eu vim procurar conforto. Mas o que vai me confortar? A verdade vai me confortar? Qual verdade? A verdade que eu quero, porque ela só vai alimentar, às vezes, um comportamento vicioso que eu tenho, onde eu me coloco como a eterna vítima das circunstâncias, ou a verdade que, como Cristo disse, desperta tu que dormes, levanta-te dentre os mortos, que eu te ajudarei. E o que o Cristo espera de nós é esse movimento de fazer a nossa parte,
de buscar a nossa parte. Eu posso dizer que todos nós que estamos aqui nessa casa hoje, não importa se estamos na condição de voluntário ou na condição daqueles que serão atendidos, estamos fazendo a nossa parte. Mas, da mesma forma que na parábola do semeador, as sementes vão encontrar uma diversidade de terrenos, essa nossa parte vai ser diferente para cada um de nós. Porque às vezes eu estou buscando quantos anos, de repente até décadas, eu não estou frequentando essa casa e eu vejo pessoas que às vezes passam por aqui e não retornam. Por quê? Porque o que elas buscaram, elas encontraram. Mas foi tão rápido com fulano, por que para mim não é? Qual que é a diferença? Aquele fulano lá, aquela fulana merece mais do que eu? Isso significa muito do que eu sou ou da forma como eu estou recebendo aquilo que me é ofertado, né? Porque a misericórdia divina está presente na nossa vida no momento em que nós reencarnamos, no momento em que nós nascemos do corpo, mergulhamos na água. Porque nós estamos falando na água em sentido literal, que enquanto o nosso corpo físico é gerado, estamos mergulhados no líquido amniótico. Mas a água, simbolicamente, ela é extremamente importante. Nós temos aqui água para ser fluidificada. Nosso corpo é 70% água. Então, a água significa a transformação espiritual. Então, quando mergulhamos na água e renascemos em espírito, o que de uma forma equivocada é colocada como batismo, nós estamos buscando renovar as verdades que até hoje ditam as nossas ações, e ações essas que às vezes trazem consequências para a nossa vida, que vai trazer dor e sofrimento, se não para nós, para alguém que é muito querido nosso. E nessa perspectiva, né, dentre essas obras aleatórias, nós temos aqui Saúde, um livro de Miramês, pelo médium João Nunes Maia, que também, Miramês também é um dos autores espirituais que muitas vezes usa de algumas partes do Evangelho. E olha só para vocês verem como é que é interessante. Eu abri, vocês podem ver, eu peguei esses livros ali, eu não tinha olhado, não marquei páginas, cheguei, peguei e já trouxe aqui. Eu nem levei para dentro para olhar. E acabei de abrir, olha só que interessante o título, A Água que Bebes. Acabei de falar da água. Então, olha só, o primeiro parágrafo, o que tem Miramês para nos dizer? A água, no conjunto de seus valores, é uma panaceia sobremodo divina que corresponde a todos os nossos anseios de equilíbrio orgânico e psíquico, por existir em muitas dimensões. Seu poder de cura ainda é um segredo, cujas portas ainda não obtivemos permissão para abrir, por nos faltar o amor necessário para tal empreendimento. Então, olha só que lindo, não é? Olha só, em um parágrafo, a profundidade do que Miramês nos fala da água. E a água ela é extremamente importante para a subsistência da vida. Não é à toa que simbolicamente ela representa esse renascimento, né? Então, aqui ele está falando da saúde do corpo, da saúde do espírito. E falando assim, literalmente do ponto de vista da matéria, quando nós não bebemos água suficiente, nós estamos sujeitos a um desconforto biológico. Um deles é a dor de cabeça. Para quem não sabe, às vezes eu estou dor de cabeça e vou tomar um medicamento. Às vezes eu simplesmente não estou tomando água suficiente. A sensação de sede já está nos avisando, o corpo está avisando, já passou do momento em que o nosso corpo necessita de água. Nós teríamos que, obrigatoriamente, hidratar o nosso corpo sem sentir sede. Isso visto, né, que nosso corpo é feito de 70% de água. Então, está extremamente relacionado à saúde. E aí, eu peguei uma outra obra
que essa é uma obra muito boa, eu recomendo, né? Depressão e Mediunidade. Essa obra, ela foi escrita a 4 mãos, por Célia Allan Kardec de Oliveira, Jairo Avelar, Vanderlei Soares de Oliveira e Wander Luiz de Lemos. Célia Allan Kardec, eu não sei afirmar exatamente do ponto de vista médico que ele é, eu não me lembro. Mas Jairo Avelar é psicólogo, palestrante, médium, tem obras psicografadas, né, pelo Espírito Palminha. Vanderlei Soares de Oliveira é um médium que tem várias obras, inclusive ele tem obras maravilhosas, que psicografou pelo espírito de... Eu não sei se o nome, eu não sei se a pronúncia está correta, porque é francês, mas Hermance, acho que é Delfox que fala, que foi uma das médias que cooperou com a codificação, né? E Wander Luiz de Lemos, que é palestrante espírita, estudioso espírita e psiquiatra. Então, eles vão falar da depressão e colocar a depressão lado a lado com a mediunidade. Porque é muito lindo quando vocês chegam aqui e conversam com os espíritos. Entre vocês e o espírito tem um médium. Mas o que o médium passa, o que o médium vive, o que a mediunidade pode trazer para a vida de um médium, é extremamente complexo. E por que eu estou falando isso? Porque em muitas situações, eu vou dar um exemplo, que é muito forte, mas esse exemplo é um exemplo real de uma pessoa que eu conheço, que foi criada dentro do catolicismo. Então, vamos dizer assim, é aquela pessoa que foi do batismo ao catecismo, à crisma, e era atuante ali no meio católico, e tinha e tem uma mediunidade ostensiva, com vidência, né, com clarividência, com clareaudiência, e não tinha nenhum conhecimento a respeito do que era isso. E isso, quando as pessoas não conhecem nada a respeito da possibilidade de que uma pessoa pode estar vendo pessoas que já desencarnaram, pode trazer muita dor para o médium. E a depressão é um caminho, porque às vezes pensa que está louco, a pessoa pensa que está em desequilíbrio, porque ela não está no mesmo patamar que as pessoas normais. Então, esse livro, ele é um livro que vai esclarecer muita coisa. Tem muitos anos que eu já li, então não posso chegar aqui e falar ou citar alguma coisa dele. Mas é um livro que eu recomendaria, porque ele tem um viés científico. Além de ele estar sob a perspectiva da doutrina espírita, ele foi escrito por profissionais de saúde. E por último, para a gente finalizar, esse livro, Chico, Diálogos e Recordações. Talvez dentro daquilo que eu pensei ao falar, ele não se enquadra. Porque eu queria vir aqui e ter um tempo suficiente para falar para vocês de outras obras, sobre outras perspectivas. Mas eu resolvi seguir um caminho para pegar, por um acaso que a gente tem ali, que se alguém quiser aqui de repente sair, comprar qualquer um deles, por curiosidade que seja, por interesse, ou porque acha que vai ser de alguma forma útil para vocês, vai estar disponível. Mas por que eu trouxe esse livro? Porque ele vai falar da vida do Chico Xavier e vai quebrar, primeiro, muito folclore que tem em torno da vida do Chico. Carlos Alberto Braga escreveu esse livro através de depoimentos de quem viveu intimamente, quem conviveu intimamente com o Chico, que é o Arnaldo Rocha. Que, para quem não conhece, mas para quem já ouviu falar do espírito Meimei, Arnaldo Rocha, ele foi casado com a Meimei, ela desencarnou muito nova, eles tinham pouco tempo de casado, e
foi a Memei, indiretamente, que levou Arnaldo Rocha para a doutrina espírita. E por que eu coloquei esse livro? Porque a gente entender o que o Chico viveu, o que o Chico sofreu, e ver o Chico sob uma perspectiva humana, porque a gente ainda tem esse ato falho de quando as pessoas desencarnam, às vezes a gente começar a endeusar. E porque é importante para nós observar o Chico não como alguém que está muito além de nós, mas como alguém que perseverou no caminho, numa escolha, numa missão, né? E que foi adiante, embora todas as dificuldades. E, finalizando, com relação ao tema da nossa palestra, por que esse livro conforta? Por que esse livro pode me trazer algum alento? Porque ele vai nos esclarecer e nos fazer entender que, como o Orlando falou da frase do Pai Tomé, quando a gente pensa em bondade, quando a gente pensa que a gente é bom, e a gente lê sobre a vida do Chico, a gente vai se desiludir com a nossa pretensão do que é bondade. Porque nós ainda estamos esperando recompensas pelo menor ato de uma bondade que a gente faz com o outro. Nós ainda estamos longe de entender o que é amar ao próximo e doar-se para o próximo sem esperar nada em volta. Nós ainda estamos longe de entender o que é servir e receber em gratidão. E está tudo bem. Eu não estou procurando recompensa. Eu estou buscando a minha melhoria íntima no ato de bondade. Quando eu faço pelo outro, eu faço por mim. Então, não preciso de recompensa maior do que essa. Então, eu quero convidar a vocês essa noite, finalizando, a refletir naquilo que vai ser falado para vocês através dos nossos trabalhadores espirituais. Recebam, bebam dessa fonte, mesmo que não seja ainda aquilo que vocês querem ouvir. Eles têm um discernimento maior do que nós, porque têm uma visão mais ampla que está fora do corpo de carne, lhes permite que a gente possa ter olhos para ver e ouvidos para ouvir. Boa noite a todos.